Eu tava vendo também, por exemplo, a área financeira. De umas instituições que fala muito de ESG é a XP. Ela tem falado muito, publicado muita coisa. Os relatórios dela são ótimos. Então, a KPMG, como empresa de auditoria, saiu esse ano agora dizendo assim, o que a auditoria espera em 2022, né? E um dos assuntos que a KPMG colocou no seu relatório foi ESG. Alguns estados têm trabalhado com políticas de governança vinculada a isso, porque quando a gente fala, não é só ambiente, né, Camato? Acho que é isso aqui, porque ele trata de social, ambiente e governança. Então tá aí o setor que você hoje está trabalhando, que é transparência das informações, seriedade dessas informações, uma transparência de forma que também o usuário consiga enxergar, porque também não adianta você ser transparente, só você entende o que você divulga. Exatamente. Né? Então esses 3 pilares não é só para empresa pública, né? É para empresa privada e não é só de grande porte. Essa matéria que eu li no Valor Econômico falava que fornecedores que vendem para as médias e grandes empresas estão sendo exigidos a ter políticas de ESG. E essas políticas ligadas a essa situação, ambiente, social e governança. E uma das situações que saiu no Valor é a divulgação das demonstrações contábeis, por exemplo, que as empresas põem as 7 chaves, as de menor porte, falam, ninguém tem que enxergar isso, sendo que a contabilidade deveria ser pública, né? E como é que você enxerga isso nessa visão, assim, de termos de transparência dessas informações? Eu sei que você é um secretário de transparência, né? Mas pensa como empresa privada, né? Você trabalha numa questão de ONG, né? Então, como que seria no Brasil? Por que o Brasil demora tanto para aderir a essas políticas de governança que deveria estar já explícita e não implícita em qualquer empresa? Carla, acho que a primeira questão é, você é da área de contabilidade, né? E a contabilidade ela tem uma entrega grande a fazer dentro do ESG e já está fazendo, né? Que é a criação das normas contábeis, né? As normas que vão reger esse cenário para que ele seja menos subjetivo, né? Porque ESG é um assunto ótimo, todo mundo quer falar, todo mundo quer conversar, mas ele precisa de entendimento, né? De objetividade também, né? De prática, né? De prática, e não é só de boas intenções, né? Que o ESG ele vai viver. E quando o Larry Fink diz, quando ele sofre algum tipo de crítica por conta desse assunto, vamos lembrar que ele controla um fundo que direciona investimentos de 10 trilhões de dólares, né? Ele, quando é questionado sobre o que é o ESG, se é uma política, se é uma modinha, ele fala assim, não, olha, o ESG, na verdade, é capitalismo na veia. Você decidir se a sua empresa vai receber um aporte de recurso de investimento, né, de um fundo desse ou não, ou se você vai querer ficar fora e, naturalmente, você não vai sobreviver, ele fala. Então, isso aí é importante, porque as empresas elas têm hoje a opção, né? Eu vou entrar nesse assunto ou não, né? Eu falo que talvez a parte mais importante é que o ESG não tem nada a ver com governos, não nasceu dentro de governos. O ESG nasceu de uma conferência, de um momento, de uma publicação direcionada para as maiores instituições financeiras do mundo. De um desafio, né? Pronto, porque às vezes as pessoas falam, essa questão ambiental e social é de governo. E não é, ele não nasceu dessa forma. Agora, ele tem um trunfo muito grande. Porque o gestor público, né, que entender o que é o ESG na mesa de um executivo, de uma grande empresa, ele vai saber negociar para atingir seus resultados mais facilmente. Por quê? Porque eu falo que o setor público ele sabe o que ele faz bem, ele sabe o que ele faz mal e ele sabe o que ele não faz. A parte que ele não faz... Você pode transferir para quem faz. Exatamente. O executivo tem meta para bater dentro do ambiental, dentro do social, e ele tem que bater essa meta com projetos reais. Porque o grande risco do ESG é o que se chama o greenwashing, né? Que é a maquiagem verde, né? Ou na visão de algumas pessoas... Está dizendo que faz, mas na realidade você... Exatamente. Não executa aquilo que você está falando. Exatamente. Tem uma organização que atua com o empreendedorismo social, que é o Favela Holding. E o CEO do Favela Holding, ele fala muito em uma expressão mais nova, que é o caô social, né? Que você quer passar a imagem, mas você não vive aquela pauta, você não sabe, né? Você não quer e você comum, só né? usa para obter clientes. E o que é muito comum, né? Aí você falou tudo, na realidade o governo realmente ele tem a faca e o queijo na mão, porque aquilo que ele não pode ou não tem condições de executar, porque a gente tem impedimentos até legais para isso, ele pode exigir que as empresas privadas fazem até para participar de processos de compras, por exemplo, do próprio governo. Daqui para frente, as licitações, por exemplo, de um corte de acima de 5 milhões de reais, eu só vou contratar empresas que preenchem esses requisitos, que tenha práticas de governança, essa. E, infelizmente, tem uma lei superior a isso, que é a lei das licitações,
que proíbe algumas exigências. Mas eu posso escolher o fornecedor que ele tenha, por exemplo, lá no CRC, a gente tem metas também pelo TCU, né? Que a gente tem o TCU exige que a gente tenha dentro das políticas de governança, indicadores de desempenho, ele exige que a gente tenha metas para bater de redução de resíduo, essas coisas. Então lá, por exemplo, a gente colocou a questão da fotovoltaica, né? Aí a gente tem que entregar um relatório todo ano das ações que a gente executou. Então, eu converso muito lá com os colaboradores que eu falo assim, cara, tem que ter meta palpável. Reduzir água, então... Como é que você vai reduzir água se você tem evento presencial? Eu não controlo as pessoas que vêm para o CRC. E eu não tenho como controlar se o cara vai no banheiro ou não vai. Não pode hoje porque eu tenho que economizar água. Vamos fazer uma meta palpável? Vamos fazer reaproveitamento da água da chuva. Vamos ver quanto custa, vamos fazer isso. Uma outra coisa que a gente fez com o fornecedor, a gente só compra papel que vem de uma origem com menos destruição da natureza. Não sei como é que eles usam, mas os papéis que a gente usa 4, eles são todos com um fator de poluente menor. Né? É mais caro, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu reduzir o número de impressões, melhorando a parte de tecnologia. Então, da mesma forma que a gente, numa empresa, uma autarquia pública federal, conseguiu fazer pequenas ações, por exemplo, tirar copo. Eu sei que para nós é meio revoltante, por exemplo, eu faço mestrado na Argentina. Não tem sacola de compra na Argentina. E a Argentina tem uma economia infinitamente menor, se a gente fosse analisar, inflacionária do que o Brasil. Se lá já não tem isso, eu estou fazendo mestrado lá tem 2 anos de pandemia, 4 anos, vamos dizer, somando tudo. Já tem isso há 4 anos, pelo menos que eu conheço, por que a gente no Brasil não pode fazer? Então, o que impede da gente ter medidas mais rápidas, sabe? É isso que eu não consigo às vezes entender. E que são coisas simples. Aí, de novo, é o cunho comercial, mas... Por que não, se já tem muitos países que fazem, inclusive da América Latina? Então, você chega lá no Walmart, no Carrefour da vida, não tem no sacola. Ou você compra, se você não levar, você leva de casa. E aí também começou a ter uma mudança de cultura, né? Porque a gente tem uma cultura no Brasil consumista. Então, normalmente, quando você vai no supermercado, você vê carros e carros. A gente não vai comprar um negocinho, a gente compra... A gente está acostumado a ir lá e fechar a compra inteira. Você muda até a cultura do consumo das pessoas. Ela não vai uma vez por mês comprar aquele monte de coisa, ela vai toda semana um pouquinho. Então, essas ações são pequenas e podem fazer diferença para a comunidade onde você está inserido. E eu acho que essas pequenas ações, qualquer empresa, Camata, pode fazer. E ações construtivas, que você consiga produzir. Primeiro, para o ambiente, que eu acho que é mais fácil, vamos dizer assim. Por que eu falo que é mais fácil? Porque é mais simples, porque está ali, você está vendo. E o social, eu não acho tão simples, mas eu acho mais relevante. Não que eu não queira abraçar as árvores, tá? Porque eu costumo dizer que tem um povo que abraça a árvore, eu tenho um amigo que diz, não gosto do povo que abraça a árvore, que ele esquece o resto. Mas eu acho que a gente que abraça a árvore tem que abraçar o ser humano primeiro, porque é ele que cuida, né? Então, o mundo com árvore sem gente não adianta. Então, a gente precisa cuidar do cunho social.